Olá, meu amigo, minha amiga, internautas e que costumam dialogar conosco no nosso Papo Rápido. Hoje vamos falar sobre uma figura importante, principalmente para o pensamento político. Trata-se de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes sempre causa algum incômodo quando a gente fala nele. Por quê? Porque está associado, até de maneira correta, com o pensamento mais autoritário, né? Aquilo que, vamos dizer assim, embasaria as tais ditaduras. Entretanto, Hobbes é importante. Nós fizemos há algum tempo, publicamos há algum tempo, um pequeno texto falando sobre Hobbes e ele nos causa bastante comentários das pessoas que o leem. Vamos falar então deste personagem importante, sim, apesar de seu pensamento ser voltado para a mão de ferro, para a linha dura. É bom que se comente que Hobbes faz parte de um pensamento sobre política e ele difere do pensamento, por exemplo, da antiguidade. E a gente pode pensar em Aristóteles, que via a política como a prática de ações que busquem o bem comum da cidade. Nós temos no século XVI a figura de Maquiavel, que, embasando-se em história, embasando-se em acontecimentos, vai lá e desmistifica isso, dizendo que política é parte de um jogo pragmático, buscando o poder, e que, se bem exercido, por que não, pode trazer condições boas para as pessoas, para a população. Hobbes é um pouco diferente disso. Hobbes, à moda dos pensadores modernos, vai pensar em conceitos, vai tentar esquematizar uma situação em que a política passe a ser definida de uma forma mais científica. E por que Hobbes é importante? Porque Hobbes hoje pode ser pensado de maneira, vamos dizer assim, mais profunda por todos nós, inclusive por todos nós brasileiros que enfrentamos uma situação um tanto complicada em nossa vida política. Bom, é importante que se diga que Hobbes, da mesma maneira que os pensadores modernos, né, que pensam em situações ideais para delas tirarem os seus conceitos, Hobbes também vai pensar em um conceito absoluto, um conceito de estado de natureza. Hobbes, antes de pensar em situações políticas, antes de pensar em como deve ser a estruturação do que a gente chama de Estado moderno, ele vai pensar no que seria um homem, um ser humano, em estado de natureza. Ele não diz que o homem viveu exatamente assim, mas ele cria uma tipologia em que a gente passa a pensar num estado de natureza, onde apenas a natureza pudesse reger o comportamento e as relações entre as pessoas. E Hobbes, nesse caso, ele enxerga o homem como um ser sem qualquer pensamento que não seja satisfazer a sua própria vontade. Então imaginemos uma sociedade em que todos os homens, naturalmente, vivam para realizar os seus desejos, as suas vontades. Então, nesse estado de coisas, podemos pensar, cada um faz o que quer, mas as coisas não são bem assim. Se pensarmos em que cada um satisfaz os seus desejos a todo momento, inexoravelmente nós pensaremos num estado de completa insegurança. Porque, ainda que eu pense em realizar os meus desejos, as minhas vontades imediatas, os outros também o farão. Nós estaremos sempre correndo riscos de sermos abordados, sermos vítimas de uma violência que vem daquela ideia de cada um querer se satisfazer a todo momento. Então, o estado de natureza em que pensa Hobbes é um estado de risco o tempo todo, um estado de insegurança o tempo todo. Então, ele vai estruturar o seu pensamento da seguinte maneira: de tanto viver de uma maneira caótica, no sentido de que eu não tenho nenhum direito, porque estou à mercê de pessoas que vão, assim como eu, querer satisfazer as suas necessidades imediatas, eu acabo ficando temeroso, eu acabo clamando por segurança. Nesse momento, nessa situação, Hobbes conclui que o homem é um lobo do próprio homem.
o homem sempre está ameaçando os seus iguais. E ele imagina que, para conter isto, buscando segurança, buscando uma vida mais organizada, mais segura, as pessoas abrem mão desse seu direito natural de fazerem o que bem entendem, para que, com isso, se vejam mais seguras. Então, abrindo mão desta condição de direito natural, o homem vai lá e faz o quê? Ele delega esse poder, esse direito dele para uma instância superior, para uma instância muito mais forte que ele. E Hobbes escreve um livro interessante, né, no século XVII, em que ele dá o nome a esse livro de Leviatã. Ele resgata o antigo monstro bíblico e ele diz que este monstro, esse poder maior do que o das pessoas individualmente, ele vai comandar a coletividade, ele vai garantir segurança a todo mundo, só que terá de ser do jeito dele. Ele vai fazer com que a sociedade funcione bem autoritariamente, vai mandar em todo mundo. Ele será o Estado moderno, pensado por Hobbes, em que cada um delega o seu direito a esse Estado e esse Estado toma as medidas, as decisões que achar melhor. As pessoas, em nome da segurança, acabam abrindo mão de uma certa comodidade, de uma certa gama de direitos para fazer o quê? Para viver com mais segurança. Você, obviamente, entendeu que isto é algo ditatorial, algo autoritário. É a mão de ferro. Então, Hobbes começa esse pensamento político dizendo que nós vamos dar ao Estado soberano todo o poder. Então, obviamente, as pessoas dizem, como disseram no meu artigo, né, apesar de a gente ter ponderado muito isso, ora, por que falarmos em Hobbes? Eu vejo em Hobbes não a sua importância não na sugestão de um modelo político autoritário. Isto, efetivamente, a gente não pode validar. Hoje em dia, não tem sentido nenhum viver-se sobre uma ditadura. Entretanto, Hobbes nos aparece mostrando algo muito interessante que outros pensadores farão futuramente de uma maneira muito mais cuidadosa que ele. Freud, Schopenhauer, Nietzsche, eles vão pensar, assim como Hobbes, em que nós vivemos uma cultura, uma organização social que, apesar de nos trazer a ordem à organização, vai coibir tendências instintuais que trazemos. Ou seja, para que eu consiga viver melhor, eu vou ter de sacrificar os meus instintos, os meus desejos imediatos. E vou viver, portanto, numa situação de incômodo, porque a política vai me dominar. Ora, por que isto é importante? Por duas razões. Primeiro, porque a gente não pode apenas olhar para os acontecimentos do nosso país, por exemplo, hoje, pensando que as coisas são assim porque são e acabou-se. Não podemos também simplesmente olhar para o nosso Estado e falar, se é assim, a gente tem que obedecer cegamente. Não nos esqueçamos que depois de Hobbes vieram John Locke, Rousseau e tantos outros que pensaram uma vida democrática, mas isso é assunto para um outro momento. O importante em Hobbes está em entendermos por que é que a gente sente certos incômodos com aquilo que não é do jeito que a gente gostaria que fosse. Nós vivemos hoje uma crise de intolerância muito grande no nosso país. Nós vivemos hoje uma total insegurança quanto ao nosso Estado de Direito, as leis. Hobbes dizia que se não houver leis e o acordo de todos em torno dessas leis, não poderá haver justiça. Por que as pessoas não conseguem conviver com o diferente?
Por que que as pessoas são, vamos dizer assim, críticas da política o tempo todo, sem sequer tentar entendê-la? Será que o nosso Estado de Direito funciona efetivamente? Será que o nosso Estado está nos defendendo? Será que o nosso Estado está nos abandonando? Como entender melhor a situação em que vivemos sem um pensamento que considere que para vivermos em sociedade, para vivermos de maneira organizada na política, seja essa organização da maneira que for, nós temos que abrir mão de certas comodidades, certos desejos, certas regalias que o nosso instinto, que a nossa condição humana nos impõe. Então, hoje, pensarmos na política, pensarmos nas coisas da sociedade, nas mazelas da sociedade em que vivemos, requer também um certo cuidado para entendermos quem somos nós. Quem são esses protagonistas deste show de intolerância que vivemos? Por que agimos assim? Quais as tendências que movem o nosso querer? Quais as maneiras pelas quais nós vivemos e aquelas que a gente, lá no fundo, gostaria de viver? Hobbes e seu Leviatã, essa obra maravilhosa do século XVII, são convites para que nós pensemos um pouco mais em nós. Repito, Hobbes é importante, sim, porque ele estabelece, assim como Freud estabeleceu a cultura que nega os nossos instintos, como Nietzsche, que disse que a moral nos atropela, Hobbes também vai nos dizer que a política organizada pressupõe que tenhamos de baixar um pouco a bola. E na convivência social temos de prestar mais atenção ao que somos, em face do que devemos ser. Por que a política nos incomoda tanto? Porque a ideia do outro nos incomoda tanto. Então eu convido vocês a lerem Hobbes, porque Hobbes fala de nós, pessoas, condição humana, e de nós, Estado, organização, um poder maior do que nós, que é nossa decisão. Vamos observar o nosso Estado, vamos observar a nossa política, mas com olhos críticos, com olhos de quem pode nos ajudar, alguém que já pensou essa discrepância entre aquilo que queremos e aquilo que temos de viver. Leia Leviatã, leia Thomas Hobbes, você vai gostar e depois vai me dizer. É isso, pessoal, um pouquinho mais de pensamento filosófico para todos nós. E espero que você, como tem feito, nos mande a sua opinião, nos mande o seu comentário, que vai nos agradar muito. É muito bom conversar com vocês quando vocês começam a pensar em sintonia com aquilo que a gente comenta aqui. Obrigado por mais essa atenção de sua parte e vamos continuar pensando aqui no nosso Papo Rápido. Grande abraço a todos!